Hoje, dia 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, doutor da Igreja. Foi justamente num dia desse, de 2010, na Catedral de Nossa Senhora do Amparo, em Palmeira dos Índios, justamente nessas horas em que estávamos entrando solenemente na igreja para celebrar a ordenação do diácono Clóvis, do diácono Jean e do diácono Antônio. Éramos 3, hoje somos 2. Um deixou o ministério, o Antônio, o padre Antônio. Então quero rezar essa missa também pelo padre Jean César, pedir a Deus que conceda-lhe muita força e paz no seu ministério. E hoje também é aniversário do meu bispo, do bispo que me ordenou, Dom Ducênio Fontes de Matos. Quero rezar pela vida ministerial dele, que o Senhor conceda-lhe saúde e paz e pastoreio fecundo lá na Campina Grande, na Paraíba. Vamos então celebrar essa liturgia, e aqui eu faço o ato penitencial da minha vida, por tudo aquilo que não consegui realizar como sacerdote. Quero suplicar a misericórdia e o perdão, sobretudo, se não consegui ser o exemplo, a testemunha fiel nas comunidades por onde passei. Por isso, bato no peito, suplicando a mea culpa, para que possa dar saltos de qualidade na vida e, sobretudo, dando exemplo na comunidade, para que a comunidade cresça, é claro, a partir da graça divina e também pelo testemunho do Padre. Isso pode muito auxiliar. Por isso eu quero pedir perdão se não conseguir realizar como ministério na fidelidade a Jesus Cristo, com as palavras, com gestos e com atitude, sobretudo, se não conseguir realizar conforme o plano de sua vontade. Senhor, que vindes visitar vosso povo da paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade de nós. Os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido diácono Altamirando, queridos acólitos, e hoje nós temos a alegria de tê-los aqui quase todos, ou todos, né? Inclusive, meu sobrinho está ali, o Pedrão. Sejam muito bem-vindos. Também a vocês, Ministério de Leitores, de Música, da Liturgia, do Canto. Também saúdo a cada comunidade aqui representada. Minha saudação também à minha família, à minha mãe, meu irmão Cláudio, à minha cunhada Eveline. Sejam muito bem-vindos a esta liturgia. Hoje, bebendo da fonte desta liturgia deste sábado, nós escutamos na primeira leitura Soren, um autor do 2º século, o Ben Sirach, que escreveu neste tempo, apontando para o profeta Elias no século X antes de Cristo, que tinha uma autoridade extraordinária de falar e fazer acontecer as coisas, porque
o profeta tinha diante de Deus autoridade. Israel passou por 3 anos e 6 meses de seca, justamente porque o profeta proclama castigo a Israel pela desobediência, e isso aconteceu. A primeira leitura talvez nos faz entender que os mistérios de Deus passam pela miséria, pela condição humana. A religião cristã católica é totalmente diferente das demais religiões, como por exemplo o islamismo, porque o Deus do Islã é totalmente distante, intocável, inatingível. Mas o nosso Senhor tanto quis caminhar conosco, assumiu a nossa natureza, embora de divina condição, diz o próprio Paulo na carta aos Filipenses 1, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ou seja, para dizer que Deus assume a nossa natureza para que a nossa natureza pudesse abraçar a sua divindade. E quando Jesus, na sua autoridade, diz o capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, todo o poder, versículo 17, me foi dado no céu e sobre a terra. Esse poder, queridos, como bem expressou o capítulo 20 do Evangelho segundo São João, nosso Senhor dá a seres humanos, a seres débeis. Vale ressaltar que quando Jesus quis, pela fé de Simão Pedro, fundar a sua igreja, ele disse assim: Simão, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Queridos, humanamente e racionalmente falando, a gente pode até dizer: para que religião? Para que igreja? Para que isso? Para que aquilo? Mas se cremos de fato que Jesus é Deus e que instituiu uma igreja e colocou à frente homens miseráveis como Simão Pedro, que naquela noite o nega por 3 vezes, e convocou Tomé, um grande incrédulo, e convocou Tiago e João, filhos do trovão, Boanerges, homens brigões, e convocou Judas Iscariotes, um traidor. Fico eu a pensar, de fato, nosso Senhor quis precisar da nossa miséria para que a sua graça pudesse chegar aos homens. Por isso que o próprio Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo São Lucas, diz: vocês não fizeram nada de extraordinário, vocês foram servos inúteis, fizeram apenas o que deveriam fazer. E de fato, podemos dizer com toda a autoridade: nada é nosso, nada, absolutamente nada. Como nós ouvimos na antífona dessa celebração: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que produzam frutos e frutos que permaneçam. João 15:16. Certamente Deus quis precisar de homens e mulheres débeis para que os homens pudessem saborear
as coisas santas. Querida comunidade, sem benemérito próprio, sem, gozar dos meus privilégios, tenho plena convicção de que um dia Nosso Senhor me escolheu para ser padre. Embora na minha condição, nos meus limites, nas minhas misérias, o Senhor me escolheu. Como diz o capítulo 5 da carta aos Hebreus, homens que foram tirados de dentro dos homens, do meio dos homens, para ser introjetado no meio dos homens, naquilo que compete às coisas de Deus, para oferecer sacrifícios, primeiro pelos seus pecados e depois pelos do povo. Queridos irmãos, eis, portanto, o nosso ofício. 14 anos de vida sacerdotal, fazendo alguns cálculos, renderam para nós 311 casamentos, 3.284 batizados, e não sei quantas confissões. Na vida, tive a graça de ver alguém ingressando no seminário, se tornou padre, mas com 7 anos de ministério abandonou. Na vida de padre, já escutamos tantas coisas, já exercemos o ofício de emprestar a voz, a nossa pessoa, para chegar ao povo de Deus aquilo que somente Deus pode dar, através das nossas mãos miseráveis. O sacramento da reconciliação. Não sei quantas vezes fui designado a ir ao hospital para levar a unção dos enfermos aos doentes. Algumas vezes visitas em presídios, como sábado passado, hoje tem 8 dias, 2 missas. Queridos irmãos, a vida é um dom de Deus, um presente. Sei que também na caminhada aborreci muita gente, deixei muita gente chateada comigo, talvez por uma palavra assim um pouco áspera, talvez um pouco ríspida, talvez mal colocadas. E por isso, diante desta celebração, eu quero expressar minha máxima culpa, mas certamente não foi pela a emoção, mas pode ter certeza pelo desejo de ver uma comunidade que ame aquilo que um dia Deus deixara, através do seu Filho Jesus, confiada a homens miseráveis como os apóstolos, a quem Ele deu a chave do reino do céu e disse: tudo que tu ligares. Não disse somente a Simão Pedro. O capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 18, dirige-se a Simão Pedro. Todavia, o capítulo 18, versículo 18, Nosso Senhor dirige aos apóstolos, e portanto, somente os apóstolos e a eles, aos quais foram confiados, e aqueles a quem estes apóstolos confiam, têm autoridade de abrir e fechar. Queridos irmãos, pena, e aqui eu digo com toda tristeza nossa,
pena que o nosso testemunho, às vezes, acaba fazendo com que a Igreja de Cristo seja desacreditada. Às vezes pelo nosso comportamento, às vezes por atitudes que não condizem com o ministério ao qual fomos designados a levar. E por isso, às vezes, alguém abandona a fé, desacredita da Igreja de Cristo, porque o seu alicerce não estava na Igreja de Nosso Senhor, estava naquela pessoa que representa. E talvez, quem sabe, alguns até abandonaram a fé por causa da minha pessoa. E por isso aqui eu aproveito esses 14 anos de vida para pedir perdão a Deus por talvez não ter sido o suficiente, ou não ter dado o suficiente. Essa semana, por exemplo, eu rezei por um coroinha nosso, que abandonou tudo e depois caiu na vida devassa. E essa semana foi executado. O Eduardo. Talvez, quem sabe, faltou talvez mais um pouquinho de testemunho, talvez mais orientações, talvez aconselhamento que eu não dei o bastante, porque fico muito triste, queridos irmãos, quando a comunidade católica não entende a mensagem. Faço o esforço possível, gasto tempo estudando, meditando, e Deus é testemunha disso. Não faço isso para enaltecer minha personalidade, e Deus sabe disso. Às vezes vou dormir madrugada, meditando um texto da liturgia da missa do dia seguinte. E sei que muitas vezes não consigo atingir pela minha deficiência palativa, talvez pela minha incapacidade cognitiva, talvez a minha depreciação por não saber mergulhar de verdade no mistério que a palavra é proferida. Por isso eu peço perdão a nosso Senhor por ser pífio e não conseguir levar a mensagem para aqueles que vão à missa. Carrego sempre no coração, comunidade, que você, quando vem à missa, não vem por acaso. Sei que muitas vezes me torno prolixo, cansativo. Sei que talvez me torno até um remédio de relaxamento para alguns quando conseguem dormir na missa. E pela minha incapacidade de conseguir atrair aos ouvidos daqueles que escutam essa celebração, eu peço perdão a Deus. Mas o Senhor é testemunha do que estou a dizer. Tento, me esforço e nem sempre consigo, para ser aquilo que São João Maria Vianney expressa. Mas a gente sabe que, às vezes pelas distrações, às vezes pela a incapacidade de atenção, às vezes até coisas muito simples, uma palavra, a gente acaba esquecendo. Mas pode ter certeza que não é por maldade. Às vezes alguém cobra de nós na missa: padre, o senhor não falou do meu finado. Eu tenho certeza que Nosso Senhor escutou. E eu quero então me reconciliar dizendo que não foi por incompetência não, e nem por
capricho, mas às vezes é por debilidades nossas. Eu quero, portanto, olhando para essas duas personagens citadas nessa liturgia, Elias, aquele que foi um extraordinário testemunho, valente, porque um grande desejo do profeta era fazer com que Israel não perdesse o rumo nem o prumo. Este outro personagem que gritava no deserto, João Batista, que de semelhante modo tinha o grande desejo de fazer com que o povo se encontrasse. Quero pedir perdão a Deus. Muitas vezes a gente tenta falar um pouco arrojado. Eu sei que às vezes ofende, mas não é por maldade. Assim como São João Batista, que gritava no deserto, chamando o povo à conversão, às vezes a gente usa desse jargão do profeta, o último deles, para gritar a essa sociedade que está perdendo a fé, está perdendo os princípios morais, éticos, o respeito, deixando-se se levar ou seduzir tão somente pelos caprichos que a sociedade pós-moderna vai implantando no coração dos homens. Todavia, o nosso papel é sempre esse. Ainda que não consigamos, o nosso papel é dar a nossa parcela de contribuição. Por isso, eu quero agradecer ao bom Deus, que sem mérito algum, nos convoca para essa missão tão dificultosa. Digo para vocês que às vezes bate assim aquele pensamento, será que vale a pena? E de repente a gente começa a refletir e vem justamente o conforto, o consolo do céu. O profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, tem esse consolo quando diz: o Deus que fala para o profeta, antes mesmo de você ter nascido, eu já te escolhi. Como o próprio Moisés, que na sua deficiência palativa, capítulo 3 do livro do Êxodo, também se sentindo incapaz, ele diz o sim a Deus. Ou como o profeta Isaías, capítulo 6, que sendo um homem pequeno, mesmo assim o Senhor toma de uma tenaz no altar do Senhor e toca-lhe a língua para purificar, para que ele vá anunciar. Que o Senhor tenha piedade de nós e nos dê a graça, porque é dela que a gente acorre todo dia, como Simão Pedro, que diz: Senhor, a quem nós iremos? Somente Tu tens palavras de vida eterna. Ou como São Paulo: ai de mim se eu não anunciar. Querida comunidade, que esta missa, olhando para estas palavras aqui proferidas, quero levar no coração, nesta missa deste dia, a fidelidade de Elias, o amor, o compromisso, a responsabilidade de um profeta que sofreu amargamente. Diz o capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, teve que enfrentar os 450 profetas de Baal, mas foi um homem intrépido,
um João Batista, Mateus capítulo 14, que teve que desmascarar o mau exemplo de Herodes com a sua cunhada. Que o Senhor nos assista, me dê a graça de que eu preciso para, semelhante a estes homens, possa também ajudar alguém na caminhada a crer. Que a Virgem Mãe, Nossa Senhora, que no capítulo 2 do Evangelho de João sabia qual era a necessidade do seu povo e por isso dizia: faça o que ele disser. Que ela toque aos nossos ouvidos e sobretudo ao meu, para que eu nunca me esqueça desta frase: fazer tudo o que Jesus quer que a gente faça. Que o Senhor nos dê a graça de viver bem e de me preparar cada vez melhor para as celebrações, porque eu tenho certeza que o povo aqui reunido, confiado a essa miséria que sou eu, não é por acaso. Então eu peço perdão ao nosso Senhor, sobretudo, se não fui o bastante suficiente para levar, para favorecer a essa graça tão incontável que o Senhor coloca em nossa vida. E nessa missa eu quero também pedir ao bom Deus que conceda ao Padre Jean César, ele que foi ordenado junto comigo, que o Senhor dê muita força e paz e um ministério fecundo na Diocese de Palmeira dos Índios, e que o Padre Antônio, que abandonou o ministério, também seja feliz onde quer que esteja neste momento. E aqui eu peço a Deus pela vida do Padre Gerson, que nesses dias também completou uma primavera. Que Deus conceda saúde e paz a ele. E rezo pelo Padre Edgar, que o Senhor dê saúde e paz e sobretudo felicidade onde quer que esteja neste momento. Amém. Senhor, no aniversário da minha ordenação sacerdotal, celebrei com alegria o mistério da fé. Para a glória do vosso nome, concedei que eu seja na vida o que misticamente celebrei neste santo sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. É com sentimento de alegria e gratidão que hoje celebramos 14 anos de vida sacerdotal do nosso querido Padre Clóvis Rodrigues. É fato que a família é o berço de todas as vocações e que todo fruto pertence a uma árvore. Portanto, não podemos agradecer ao Padre sem antes homenagear a sua mãe, que foi e é esta árvore fecunda, que gerou, nutriu, direcionou e educou este homem para que tivesse uma vida de princípios e valores cristãos e que assim tivesse sua vocação acertada. Quero pedir à senhora que fique em pé aqui na frente. Fica aqui com ele. A senhora, dona Bina, que com a
árvore, né, muito fecunda, que nutriu, que educou, que direcionou, com toda a sabedoria divina, cumpre lindamente seu papel de mãe. Apesar das dificuldades, continuou firme pelos seus filhos, sem deixar que as circunstâncias da vida lhe fizessem desanimar e nem perder a fé e o amor. Nós, paroquianos, assim como acolhemos seu amado filho, a acolhemos também com todo carinho. E como forma de agradecimento por esse presente, né, nós temos uma simples lembrancinha para a senhora. No dia 14 de dezembro de 2010, Padre Clóvis recebe a ordenação presbiterial. Para ele, com certeza, foi um misto de sentimentos. Para a Igreja, alegria e gratidão pelo seu sim. Louvamos a Deus por sua vida e seu ministério, que é precioso e fecundo. Padre, o Senhor é a prova viva do amor de Deus por nós. É um pastor que direciona, que acolhe, que prega e vive o Evangelho de Cristo com dedicação e amor. Parabéns por responder ao chamado e se entregar a Deus através do serviço à Igreja. Que a sua vida sacerdotal seja repleta de luz e realizações. Obrigado por todo o zelo com nossa paróquia, apesar dos esquecimentos e da correria. Ele está sempre atento às necessidades dos fiéis e as respondem com atenção e amor. És para nós sinal da graça de Deus e luz que nos guia na escuridão desse mundo. São João da Cruz dizia: quanto mais uma alma ama, tanto mais perfeita é naquilo que ama. É visível para nós o amor que tens a Cristo, através de sua entrega a viver verdadeiramente sua vocação. Que nela o Senhor possa desfrutar as maravilhas de Cristo em sua vida. Que o bom Jesus lhe abençoe sempre. Que a Virgem Maria lhe cubra com seu manto sagrado e que São João da Cruz interceda junto a Deus pelas súplicas do seu coração. O nosso querido e amado Padre Clóvis, nosso muito obrigado. Homem de Deus, escolhido entre as nações, profeta do Senhor, vai falar aos corações. Solta a tua voz, o povo quer ouvir a palavra que habita em ti. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Homem do altar, outro Cristo em oblação. És o sacerdote que consagra o vinho e o pão. Reza com teu povo, santo e pecador. Eis aqui o mistério do amor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és
enviou. Homem do povo, bem unido em comunhão, és o bom pastor que conduz nossa missão. Deus te escolheu, Ele te enviou, o Espírito te ungiu, te consagrou. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor, tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Padre Clóvis, parabéns pelos 14 anos de ordenação sacerdotal. Somente quem se esvazia de si mesmo, não entrega total a Deus, é capaz de realizar tantos feitos como celebrar a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores, orientar e acompanhar como somente Pai sabe fazer. Ser padre é o homem da misericórdia e compaixão, com Jesus o bom pastor, pois nenhum homem pode fazer algo tão santo na face da terra do que celebrar a Santa Missa e salvar almas através dos sacramentos. Aos sacerdotes, Deus concede uma graça ímpar, que é continuar a obra da salvação, iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje, no seu aniversário dos 14 anos de ordenação sacerdotal, rendemos graça pelo trabalho desempenhado com tanto zelo nessa igreja particular, aqui na Paróquia Bom Jesus. Que Maria, Mãe da Igreja, plena do Espírito Santo, lhe inspire cada dia mais, servindo com alegria e renovando sempre o seu lema sacerdotal. Sei em quem acreditei, sei em quem pus a minha confiança. Nós, da Messe, ministro extraordinário da Santa Comunhão Eucarística, daqui da Paróquia Bom Jesus, quer sim agradecer e louvar a Deus pelo dom de seu ministério sacerdotal. E é nessa simples homenagem, queremos chamar o nosso coordenador para entregar uma simples e singela lembrança da Messe de Bom Jesus. Tu és sacerdote eterno para sempre, tu és sacerdote do Senhor, tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote do Senhor. Querido Padre Clóvis, hoje nossos corações se enchem de gratidão e emoção ao celebrarmos os 14 anos da sua ordenação sacerdotal. Esta data marca mais do que uma trajetória, ela é o reflexo de um amor profundo por Deus e por sua igreja, que o Senhor abraçou com toda a sua vida. Recordamos o seu sim, dado com coragem e confiança, que mudou não apenas a sua história, mas também a de todos nós que tivemos a bênção de sermos alcançados por sua missão. Cada palavra, cada gesto e cada momento compartilhado conosco tem sido uma prova viva do seu compromisso com o reino de Deus e com a salvação de almas. Nós, coroinhas, temos aprendido tanto com o Senhor. O seu cuidado conosco, a paciência ao ensinar,
a atenção aos detalhes da liturgia e, principalmente, o seu coração cheio de bondade nos inspiram a sermos servos melhores e mais próximos de Deus. Cada missa, cada palavra, cada gesto seu nos motiva a seguir este caminho com mais fé e entusiasmo. Para nós, o Senhor é muito mais do que um pastor que nos guia. O Senhor é um pai espiritual, um amigo que nos inspira e um exemplo de como é possível viver com o coração inteiramente voltado para Deus. Servir ao altar ao seu lado é um privilégio que levaremos para a vida inteira. Aprendemos com o Senhor que cada detalhe importa, que o serviço ao altar é uma forma de amar e que estar perto de Deus é o maior dom que podemos oferecer ao mundo. Sabemos que sua jornada sacerdotal não é fácil. Existem cruzes, sacrifícios e momentos silenciosos de entrega que só o coração de um sacerdote conhece. Mas, mesmo nesses momentos, o Senhor nos ensina a perseverar, a confiar e acreditar que Deus nunca abandona os seus escolhidos. Hoje, queremos dizer com toda a força do nosso coração: muito obrigado. Obrigado por ser presença de Deus em nossas vidas, por nos acolher, nos ensinar e por dedicar sua vida inteiramente à missão de salvar almas. Sua dedicação é uma bênção para a nossa comunidade e especialmente para cada um de nós. Rezamos para que Deus continue a fortalecê-lo e a iluminar os seus passos, para que Maria Santíssima o cubra com seu manto de amor maternal e para que o Espírito Santo renove a cada dia sua vocação. Que estes 14 anos sejam apenas o começo de uma caminhada longa, frutífera e cheia de graça. Com todo o nosso carinho, preparamos uma singela lembrança dos seus coroinhas da paróquia Bom Jesus. Homem do altar, por tu Cristo em oblação, és o sacerdote que consagra vinho e pão. Reza com teu povo, santo e pecador. Eis aqui o mistério do amor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Tu és sacerdote para sempre. Tu és sacerdote do Senhor. Padre Clóvis, o senhor foi um profeta que Deus mandou para a paróquia Bom Jesus. Obrigado pelo teu sim. Parabéns, Padre Clóvis. Olá, Padre Clóvis, sua bênção. Parabéns pelos seus 14 anos de sacerdócio. Que o bom Jesus ilumine seus passos, seus caminhos. Dê muitos anos de vida, que o Senhor seja sempre aquele padre alegre, sorridente, que conviveu com nós aqui na igreja de Inhapi. Saudade. Sua bênção, Padre Clóvis. Saudade. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote
serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Padre Clóvis, meu irmão, tudo bem? Uma satisfação enorme em poder falar um pouco aqui no vídeo para você, nesta data importante, seu aniversário. Quero desejar muitos anos de vida, muita paz. Sempre lembro do Senhor e está sempre em minhas orações, né? E desejo um feliz momento que o Senhor passa, sua data de aniversário. Quando puder, apareça por aqui, viu? Nós temos um carinho especial pelo Senhor. Que Deus lhe proteja hoje e sempre, né? E que todos possam acolhê-lo bem aí, como de fato estão acolhendo. E que o Senhor seja muito feliz na sua vida sacerdotal. Conte com o seu amigo, viu? Estou aqui sempre em oração. Um abraço bem grande. Padre Clóvis, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde, e muitos anos sacerdotal. E eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por a gente. Que o Senhor não é só um padre, é um pai, é um amigo, é um professor, é um anjo que Deus mandou. E o Senhor só fez maravilha na nossa vida. O Senhor chegou aqui na hora que a gente mais precisava do Senhor, na hora da dor. O Senhor estava ali, confortando a gente, dando conselho, orando por a gente. O Senhor é um padre que a gente não tem receio de receber o Senhor em casa, porque o Senhor é humilde, o Senhor é uma pessoa maravilhosa. O meu gosto, Padre, o Senhor está na minha casa de vez em quando, mas eu sei da sua vida, como que é muita coisa para fazer, mas eu só tenho que agradecer ao Senhor, Padre, por esse tempo que o Senhor me colocou lá para ser a presidente da igreja, lá das festas. Então, eu só agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado, Padre. Que Deus abençoe o Senhor. Estamos aqui, se o Senhor precisar e tiver no meu alcance, eu estou aqui. Padre Clóvis, boa noite. Padre Clóvis, falar do Senhor, estou falando do anjo. Padre Clóvis, você veio aqui para somar e multiplicar. Que você foi um anjo enviado, como Nossa Senhora trouxe o filho dela no seu ventre. Então, quando você veio para aqui, erguer a nossa paróquia, as primeiras caminhadas, você veio um anjo, um homem, trabalhador, um sacerdote do Senhor. Porque assim como Jesus
andou no deserto com sua mãe, Maria Santíssima, a mesma coisa você está andando no deserto junto com o seu povo. E esse povo, Padre Clóvis, só veio para lhe abraçar e agradecer a Deus por a pessoa que você é, humilde, simples, honesta, com toda sinceridade. E foi um prazer tão grande falar de você, ô Padre Clóvis, que na hora da angústia, da sua doença, no hospital você estava firme com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Ele que nos sustenta. E você vê um anjo dele enviado para poder nós sustentar também na palavra do Senhor. Porque o que você fala, Padre Clóvis, é uma bênção e que é uma luz enviada pelo Espírito Santo. Eu desejo que nesse aniversário seu, que cada dia passa, você é cheio de glória pelo Espírito Santo. E a Nossa Senhora, como antes sagrado. Um abraço, Padre Clóvis. Minha gratidão pelo carinho a mim doado, minha gratidão pela atenção, pelo amor. A gente aprende a ser padre caminhando com a comunidade. Cada comunidade tem o seu dinamismo próprio e vamos adequando, ajustando, caminhando, melhorando. Pouco a pouco, eu acredito que a gente vai tentando ser um pouco melhor. Eu sei que a comunidade tem apresentado aí as coisas boas do Padre, minha gratidão, mas eu sei que eu também tenho meus limites. Há momento que o Padre aborrece, há momento que o Padre adoece, há momento que a enxaqueca me enche a paciência. Mas assim, essas coisas fazem parte da minha vida. Eu peço apenas que reze pelo Padre, reze pelos padres, para que a gente possa exercer com amor, com fidelidade, esse ofício que não é nosso. Esse ofício é de Nosso Senhor. E só tem sentido ser padre se for para a comunidade, né? Não tem sentido ser padre para a gente mesmo. Tá certo? Então eu peço a oração de vocês para que a gente possa, para que eu possa crescer na fé, na fidelidade, no amor, no respeito, no carinho e, sobretudo, levando à comunidade aquilo que Nosso Senhor quer e que a igreja deseja. Tá certo? Pode ter certeza que faço o esforço possível para fazer aquilo que a igreja nos pede. Hoje eu estava meditando as promessas da ordenação. E o rito nos questiona dizendo: prometes que será, o bispo dizendo para mim, né? Promete que será fiel, dispensador dos mistérios de Deus, promete obediência a mim e aos meus sucessores. Então eu estava lá no quarto, eu peguei o rito de ordenação e fiquei meditando, porque a gente pode acabar esquecendo, né? Assim como alguém que é casado precisa também retomar as promessas que um dia fizeram, não ao Padre, mas a Nosso Senhor. Então a gente renova nossas promessas, observando e pedindo a Deus: Senhor, me dê a graça de ser sempre obediente à igreja, a nunca ser subversivo. Dá-me, Senhor, a graça de fazer aquilo que a igreja pede. Todas as vezes que os bispos me solicitaram para ir à paróquia X ou Y, eu nunca voltei atrás, eu sempre disse: eu irei. Nunca voltei, eu nunca indaguei, eu nunca questionei, eu sempre me coloquei a serviço, e Dom Ducênio sabe disso, Dom Luiz Pepeu sabe disso, Dom Josafá também sabe disso. Em nenhum momento eu fui resistente em dizer não irei, porque eu fui ordenado para a igreja e onde me mandar eu irei. Sei das minhas limitações,
Sei que muitas vezes a gente pode não ser adequado para a paróquia X ou Y, mas Deus vai dando a graça para a gente poder trabalhar para o reino. Afinal de contas, é isso que é o nosso ofício. Hoje eu me recordava muito daquela canção do Frei Gilson, né? Eu peço a vocês para cantar. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Muito bem, então reze por nós. Vamos então agora receber a bênção final. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos caminhar, não sei até quando. Deus sabe quanto tempo eu passarei entre vocês. Mas enquanto até lá, eu peço do fundo do coração, me ajude a ser um bom padre nessa paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Então, após a missa, nós teremos aí um jantar, né? Vai ser aqui no salão. Tá certo? Então, a gente não vai embora ainda não. Vamos fazer essa confraternização, tá bom? Beleza. Por intercessão de São João da Cruz, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Minha gratidão a todos que vieram a esta celebração, minha gratidão a todas as comunidades, a minha família, minha gratidão à família consanguínea, né? Porque eu tenho, além dela, eu tenho vocês como a minha família. Tá? Muito obrigado. A gente que agradece, Padre. Irmãos e irmãs, na alegria do Senhor e de paz, que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. E depois que saem os leitores, o Padre vai permanecer. Quem quiser dar os parabéns e um abraço, o Padre vai ficar aqui esperando. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? E quem
apoiar.